noite, muito boa noite. Aqui a gente já chega no ritmo. Até porque Vênus é o quê? Energia. Pessoal, muito boa noite, muito feliz em ter vocês aqui. Se você está assistindo essa gravação, essa aqui é o início de uma série de lives que a gente vai gravar aí ao longo dos próximos dias, onde a gente vai falar muito sobre vendas, negócios, atendimento ao cliente, venda humanizada, que é o meu forte, é o meu foco, sucesso do cliente. E em cada dia eu vou estar trazendo um convidado aqui para estar brilhantando a nossa live. Nossa convidada já chegou, Andréia Olis também já está aí, bem-vinda. E sem muita delonga, sem muita demora, vamos chamar a nossa convidada. Chega mais, Deise! Prontinho, só esperar a Deise entrar aí para brilhantar. Uhul! Aqui é no ritmo, amiga. Vendo energia, vambora! Pois é. Tá lembrando da nossa mentora. Né? Tem que honrar a nossa mentora, né? A Vanessa, cara. Poxa. Com certeza. Energia lá no alto. E aí, minha amiga, como é que você tá? A gente já bateu um papo mais cedo, mas já tá em casa? Já tá tudo tranquilo? Já tô em casa, ansiosíssima, ansiedade boa no sentido de ansiar, né? De esperar essa live contigo. Né, a grata surpresa de ter te conhecido através da fábrica de treinadores e agora aqui, compartilhando essa honra de estar aqui contigo. Ai, coisa boa. Demorou, mas chegou, oi, né, minha amiga? A Lu aí, coisa linda. Temos que gravar uma live com ela também. Olha só, temos uma convidada especial aqui, Cleia de Barrosense. Professora, assim, né? Foi uma das melhores professoras da cidade. Beijo, Cleia. Obrigada por estar aqui com a gente. Beijo. Que barato, que bacana. O pessoal tá chegando, Ó, pessoal. Aqui não tem egoísmo. Meu lema de vida é vamos juntos. Então é o seguinte, a gente vai bater um papo bem legal, bem leve aqui sobre vendas, atendimento ao cliente e negócios. Já manda aí, ó, clica no aviãozinho aqui, já manda live pros coleguinhas para todo mundo assistir, que o bate-papo aqui hoje promete, né, Deise? Fala aí para eles. Com certeza. Vendas, energia, muito bate-papo sobre negócios e como que estão as coisas, e o pessoal vai se conectar com a gente aí hoje. Show! Ó, meu próximo convidado já tá na área, Matheus. Nosso querido amigo Matheus. Matheus também, nosso colega da fábrica. Giovanni, meu amor, entrou também. Oh, coisa boa. Mas, sem delongas, todo mundo gosta de uma boa história, né, Deise? Eu sei que você, como uma boa mineira, gosta de ouvir uma boa história, né? Uai, então, né? A gente sabe que todos nós nos conectamos a histórias. Então, sim, sem mais delongas, eu quero saber de você se você tem alguma história aí curiosa sobre atendimento ao cliente para compartilhar com a gente, ou algumas histórias. Fica à vontade, que o microfone é seu. Menina, aqui em Minas Gerais, uai, não sei se é diferente daí do Rio, mas eu vou começar compartilhando, porque a gente que vive esse mundo de treinamentos, de vendas, né? A gente, enquanto cliente, a gente também fica bem atento à forma que nos atendem, né? E não muito tempo atrás, eu estive num determinado lugar, procurando um determinado produto, e aí eu pedi para a atendente, você tem produto X? Aí ela disse assim, não, esse produto não tenho e o similar ou o melhor daquela linha não chegou. Só que a um braço de distância estava o produto que eu queria. E eu sou uma cliente, e aí até fica a dica para os nossos ouvintes, porque quando o cliente ele sabe o que quer, a probabilidade é de ele não aceitar algumas sugestões. Então, a gente, enquanto vendedor, tem que ficar atento, né? E aí o produto estava, dá um braço mesmo. Aí eu falei assim, mas aí eu peguei, deixa eu até pegar um objeto aqui como base. Mas aqui, é este produto, não era esse, tá, gente? O produto é esse aqui. Aí ela virou para mim e falou assim, mas esse é fraquinho. Aí eu falei assim, mas é esse o produto que eu estou procurando. O que você quer dizer com fraquinho? Ah, mas é porque o produto tal, que ela achou que fosse melhor para mim,
não chegou. Eu falei assim, não, mas é esse aqui o produto que eu quero, porque ele atende à minha necessidade nessa forma. E ela insistiu, Pri. Não, mas esse é bom, Caramba! esse é fraquinho. Mas eu vou levar o fraquinho. Top. Sim. Então, assim, é uma questão de nós, enquanto aí agora, né, tomando o lado de cá, né, Pri? O que é a necessidade, né, do cliente, aquela dor daquele cliente, o que aquele cliente precisa com aquele produto em específico que vai atender uma necessidade específica dele. O outro produto que ela me disse, eu até conheço, mas ele não me atendia naquele momento. Eu sei que para algumas especificidades ele era um produto melhor, realmente, mas o fraquinho era o que eu queria. E aí, eu levei o produto fraquinho, ela ficou meio assim, gente, o que essa cliente está arrumando se ela não está levando melhor? Mas é uma questão de atenção, né, de escuta ativa, entender a comunicação do cliente naquele momento e atender o cliente de acordo com a necessidade dele ali, né? Mas é verdade. Você sabe que esses dias, ó, dá um oi aí pra Nath, pra Nubia que entraram, nossas amigas aí, nossas topíssimas. Nath também. Aconteceu uma questão semana passada de um colega nosso de jornada, né? Eu falo que a gente, como treinador, a gente não tem concorrente, a gente tem amigos e colegas de jornada que caminham ao nosso lado. O Léo Peter, eu não sei se ele já entrou aí, daqui a pouco de repente ele entra. Ele botou um desafio lá no Instagram dele, ele compartilhou o seguinte: ele comprou um celular novo e foi na loja para retirar esse celular. Pessoal, só dá uma pausa aqui rapidinho, mandem suas perguntas que a gente vai responder aqui, hein? Aqui é uma live interativa, não vamos ficar só eu e Deise aqui falando não, a gente quer ouvir vocês também. Então, aproveita que não é todo dia que vocês estão na frente de duas treinadoras aí de vendas e atendimento, né não, Deise? Com certeza, aproveitem de nós, porque hoje é 0800. É isso aí, aproveita. Então, ele estava comentando desse que ele fez a compra pela internet e foi numa loja aqui, de uma grande rede aqui no Rio, para retirar o celular. Quando chegou lá, o vendedor chegou para ele com o famoso "posso ajudar?". E ele virou pro vendedor e falou: não, é que eu comprei um celular na internet e vim retirar, mas ele viu que o Léo estava olhando a loja toda, né, olhando as coisas que estavam acontecendo ali. Sabe o que o vendedor fez? Vai lá no final da loja, a expedição fica lá. E não deu a mínima para ele. Nossa, perdeu uma grande oportunidade de fazer vendas, né, complementares, né? Exatamente. Aí ele até colocou lá no Instagram dele: o que vocês fariam no lugar dele? Eu falei: Léo, ele até me é isso mesmo. Eu falei: olha só, eu no lugar, o Davi aí. Davi, boa noite. E a Gabi também, Gabi minha mentorada, bem-vinda, Gabi. O que aconteceu? A gente estava falando lá no Instagram, eu falei: Léo, ele deveria ter te abordado, ter perguntado que celular foi esse que você comprou, né? Se você precisava de um produto adicional, a Elisa aí também chegou, se você precisa de um produto adicional, procurar ver se você queria comprar mais alguma coisa. Olha o Ezequias, nosso milionário. Oi, Ezequias, boa noite. O pessoal do Café Arte aqui de Barroso também. Breno, boa noite. Igor também, grande amigo, já foi meu mentorado também, já foi meu aluno há uns anos atrás, lá quando eu comecei a dar treinamento que eu comentei com você hoje, né? Sim. Mas, enfim, ele podia ter perguntado a ele: olha, você quer uma garantia estendida para o produto? Poxa, por que você escolheu esse aparelho? Focar no relacionamento. Eu acho que isso falta muito. Eu não sei como é que é aí em Barroso, mas aqui no Rio, eu sinto, apesar da gente ter esse jeito carioca, simpático, né, sinestésico, as pessoas ficam muito naquela de empurra logo, vende logo e tchau, né? Enxerga como um mero cifrão. E isso é uma coisa, Deise, que eu brigo muito, cara. Eu falo com os meus mentorados: se vocês fizerem isso, titia Pri dá um infarto. Eu juro que eu tenho um infarto. Se quisesse ficar livre do cliente, né? E no caso dele, o vendedor perdeu grandes oportunidades, porque tem os acessórios do celular, garantia estendida, uma bateria externa, né? Conversar com o cliente, entender como que é a vida desse cliente e como ele pode complementar aquela venda. E às vezes ele poderia até naquele momento,
não ter feito nenhuma venda complementar. Mas o atendimento, a atenção, como eu disse, memorável, né? Escuta ativa, ele cativa. E quando ele precisasse de alguma coisa, de quem que ele ia lembrar? Daquele vendedor, daquela loja. E muito interessante, Pri, a escuta ativa, ela é um complemento da comunicação, né? Então, quando a gente, enquanto vendedor, atende o cliente na nossa linguagem, ou seja, não, eu vou falar aquilo que o cliente, né, gosta de ouvir, aí a gente fica na cabeça do cliente. Agora, quando a gente fala na linguagem do cliente, a gente toca o coração dele. E hoje em dia, com um mundo de ofertas, né, através, né, desse aparelho que a gente está aqui, né, do celular, um mundo de ofertas pela internet, vendas de porta em porta, seja o que for. Não perder a oportunidade de criar esse relacionamento, né? Vendas é energia, mas é relacionamento. Relacionamento. Sim. Nos meus treinamentos, eu tenho um slide, Daisy, que eu mostro. Até o pessoal que estiver comigo dia 29 aí no Quem é o Seu Cliente vai ter a oportunidade de ver esse slide. Que eu mostro que o nosso desafio como vendedor é despertar a atenção do nosso cliente. E como é que eu faço isso? Porque ele com o celular, ele com o notebook na mão, ó, eu tô aqui, ó, com o celular na mão. Eu pego e escolho o que eu quero e despacho ali a questão do relacionamento. Só que a gente tem uma coisa muito positiva a nosso favor. A gente está saindo de uma pandemia. As pessoas ficaram isoladas em casa há quanto tempo sem se relacionar? Sim. Então as pessoas hoje estão sedentas, e é literalmente isso, gente, sedentas de relacionamento, de pessoas que conversem, sabe? Quantas pessoas aí, muitas vezes não são ouvidas pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelos amigos. Quantos empresários são solitários porque não tem com quem compartilhar? Se ele compartilha com o funcionário no dia seguinte, bota currículo. Se compartilha com o banco ou com o fornecedor no dia seguinte, corta o crédito. Se ele compartilha com outras situações, outras pessoas, né, ou com um concorrente, ou com, entre aspas, parceiro de negócio, de repente a pessoa, tá falindo, vou me afastar, né, porque ninguém quer ficar perto de perdedor, gente, vamos falar a verdade. Por que enquanto a gente tem uma postura poderosa, ninguém quer ficar perto de perdedor? Né? A gente é uma das 5 pessoas que a gente mais convive. Com certeza. E essa coisa do relacionamento, igual você falou depois da pandemia, né? As pessoas estão sedentas, né? De querer serem ouvidas. Né? E nessa construção, né, de escuta, de comunicação a partir de quem você é, a partir de como você pode atender o seu cliente da melhor forma, você cria um relacionamento e uma fidelidade que hoje em dia é algo que está se tornando raro. E quando você gera confiança no seu cliente, há a probabilidade de ele voltar, né? Exatamente. O Davi até colocou aqui, Daisy, quantos setores de compras não tem atenção da sua diretoria? Eu vou até... Eu sei que a proposta da gente é falar de uma maneira leve, Daisy, mas eu tenho que dar um alerta aqui para alguns empresários. Eu peguei uma situação semana retrasada, que eu fiquei sabendo, não posso dar nomes por questões éticas, de um gestor, um líder, que está competindo nas vendas com as colaboradoras. Gente, isso é a porta de entrada para você tornar a tua empresa um negócio tóxico, um ambiente tóxico. Né? E aquilo, a Daisy depois vai contar aí da experiência dela com as colaboradoras dela, né, lá na loja. Mas, pessoal, o teu primeiro cliente é o teu colaborador. Se você não encanta teu colaborador, se a Daniela aí, bem-vinda, Dani. Se você não encanta se você não encanta teu colaborador, se você não traz ele para perto de você, se você não desperta nele a consciência de que, olha, isso aqui é nosso, o bolo aqui é de todo mundo, se a empresa ganha, você também ganha junto, ele não vai jamais tratar teu cliente da mesma forma. Sim. Sabe, uma forma positiva que você espera. Sim, a gente, enquanto líder, a gente vende a nossa imagem e a nossa empresa primeiro. E eu sempre falo com as meninas lá na loja, eu estou procurando pessoas que sejam melhores que eu. Quando a gente fala o melhor que eu, porque tem aquele ditado, não, a gente tem que ser melhor que a gente mesmo todos os dias. Nossa, melhor versão mas, todo tecnicamente, dia. Tecnicamente falando, em termos de execução, de resultados, sim, por que não os nossos colaboradores
não serem tecnicamente, então, melhores que a gente, porque eles se sentem parte da empresa, é o sentimento de pertencimento, né? E esse sentimento de pertencimento, ele parte de quem está liderando, né? Exatamente. Inclusive, você estava comentando, né, de vender primeiro, tem o efeito Disney, né? Exatamente. Eu Para sou fã quem da está cultura ouvindo a Disney. gente, o que seria exatamente? Agora eu que vou entrevistar. Opa! Vou contar para o pessoal, a gente comentar um pouquinho desse efeito Disney. Só o nome, né? Disney, a gente pensa em encantamento, Coisas né? grandes, E né? a gente pode replicar isso nas nossas empresas, né, Pri? Exatamente. Eu vou dar um oi aí antes de responder para o Alessandro, nosso colega, e para a Oi, Thaís Sampaio, que é Alessandra, minha colega. mentorada. Thaís Eles está aqui com a chegaram aí. gente. Érica aqui de Barroso. Boa noite, Érica. Obrigada por estar aqui conosco. Então, a Disney tem uma cultura muito bacana, o Daisy, que ocorre. Eles entendem que os colaboradores deles fazem parte de um elenco para que eles possam dar um show para os seus convidados. A Disney ela pratica o que eles chamam de guestologia. Para quem não sabe a palavra guest em inglês, a Thaís linda. Essa menina é um assombro, Daisy. Eu sou fã dela, adoro a Thaís, minha mentorada querida. Eles praticam a guestologia, que é como é que eles recebem os clientes deles dentro do parque? Como se fosse um convidado. Como é que você recebe um convidado na sua casa? Você pega, oferece um copinho de água, oferece um cafezinho. Quando é uma criança que está passando do nada, vem a boneca assim da Cinderela aí e oferece um pirulito para a criança, né? A criança fica, uau! Eu tive uma mentorada minha que teve na Disney agora mês passado de férias, ela estava comentando, Pri, na hora do show do castelo, não tem quem não chore. Eu fiquei achando que eu ia pagar mico e tal, ficar chorando ali. Quando todo mundo virou, tava todo mundo chorando. Tava E a todo mundo gente chorando, pode passar essa emocionado. experiência de encantamento para o cliente, né? Trazer esse efeito Disney, que Uau! é tratar os nossos clientes enquanto convidados, como você disse, né? Quando a gente recebe alguém na casa da gente, a gente recebe da melhor forma. A gente quer marcar Carinho. aquele momento com aquela pessoa. E essa técnica do efeito Disney é bem isso, né, Pri? Exatamente. A Ana Lu entrou aí agora também, Daisy. E Ei, é Ana você. Lu. Ana Lu, tudo bem? E como é que é hoje, Deise? Eu sei que você, assim como eu, também é analista de perfil Sim. comportamental. Eu, na minha mentoria, eu também mostro. A Thaís vai falar aí, né? Eu falo que eu crio monstrinhos. Porque eles, na conversa com as pessoas, eles não só analisam o perfil comportamental do cliente, como também o canal de comunicação. Eu mostro para eles isso um passo a passo, né? O vocabulário, o que uma pessoa visual fala muito, o que uma pessoa auditiva fala muito, o que uma pessoa auditiva digital fala muito. Essa questão do canal de comunicação, eu vou até dar uma esmiuçada muito bacana nela, no Quem é o Seu Cliente, que é um workshop de 9 de agosto. Quem quiser participar, o link tá lá na minha bio, é gratuito, tá, pessoal? 0800, vamos ficar 2 horas ali só falando sobre vendas, perfil de cliente ideal, para você fazer o quê? A venda mais assertiva, a venda mais humanizada. Que é isso que a gente está carente hoje. A gente não quer mais aquele vendedor que é tirador de pedido. Você chega lá, dá o dinheiro, pega o produto e cessou o papo. A venda não termina ali. A venda é um processo contínuo. Você tem que fidelizar teu cliente, você tem que encantar o teu cliente, despertar o senso Disney nele, para que toda vez que ele quiser comprar alguma coisa, ele lembre de você. A referência na cabeça do seu cliente tem que ser o vendedor, mais até do que a empresa. Sim. Geralmente, aqui em Minas, cidades menores como Barroso, vamos supor, Dona Maria, né? Uma forma de nominar, né? A Dona Maria da loja tal, entendeu? É a fulana lá da Deluide. E aí o que acontece? Você está falando dos canais de comunicação e a mesma coisa acontece com o lance do perfil, né, Pri? O perfil de comportamento. Essa semana aconteceu um outro caso engraçado. O cliente dominantaço. Aquele cliente que vai direto ao ponto, sabe o que quer, muito Provavelmente é visual intransigente. também. Provavelmente visual Muito também. provavelmente. E aí, para atender esse cliente, ele não tinha o que ele queria, porque a gente tem uma seção de livros. E esses livros, eles
são uma parceria que eu faço com a distribuidora, e a distribuidora recolheu há 2 meses e vai fazer os acertos com as editoras e mandá-los de volta. Inclusive, sempre manda, sempre tem os mais vendidos, e Barroso não tem livraria. Então, chegou esse cliente, é clientaço, cliente de livro, mas é dominantaço. E aí ele falou assim, não tem os livros. Ele até sabia, já tinha até comentado com ele que iríamos ficar um período sem os livros. Sim. E como que você vai com um cliente que é direto ao ponto e não aceita outra coisa no lugar? É você também ir direto ao ponto, tentar entender a necessidade daquele cliente de uma forma rápida, né, Pri? E aí, se realmente não houve a possibilidade da venda, olha, quando chegar, você vai ser a primeira pessoa que eu vou ligar, porque eu sei que você faz questão dos livros. Então, assim, naquele momento não teve condições de atender, mas ele é um cliente que você não pode esquecer, né? Nunca. Agora chegou, você pode vir, de repente ele nem comprou o que ele precisava, né, depois, porque de repente não achou, não quis comprar pela internet. Então, assim, é entender também como que atende os perfis de acordo com os perfis dos clientes, né? Aí eu ainda estava falando que chegou um cliente, Daisy e Pri, né, que fala, que ri, é construir uma relação, né, Pri? É o sinestésico, né? Ele quer te abraçar ali. Justamente. E a probabilidade de vender para perfis assim como o nosso, gestos, né? Auditivos, né? Uma conversinha foi. Justamente. Mas é uma conversinha leal, né? De você ética, entender, né? E ser, né, congruente com aquele cliente e você consegue fazer a venda. Aí chegou o cliente mais indeciso, com um ritmo mais lento, acolher aquele sentimento de hesitação, ajudá-lo, que é o cliente da estabilidade. Ser empático, né? Com empatia, em primeiro lugar, quando você percebe que o cliente tem esse perfil. E aí os conformes é oferecer garantia, né, Pri? Oferecer tudo tem que fazer sentido. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Seguir um processo, né, da garantia. Então, a importância de conhecer os perfis de comportamento, os canais, né, de comunicação. Representacionais, né, os vendedores entenderem desse tipo de abordagem com os clientes através dos perfis, dos canais de comunicação, para a venda ser mais assertiva. Exato, a Thaís, que é minha mentorada, até estava comentando aqui, ó, saber o perfil de cada cliente é a chave do sucesso. Sucesso para uma boa comunicação. Isso é uma coisa que eu bati muito com elas, né? Na questão do canal de comunicação. Eu tenho um case até interessante para compartilhar com você, Daisy. Como eu te falei, né? Na minha mentoria eu aprofundo, né? O VAC ali, o canal de comunicação e o DISC com elas, para elas lerem o cliente. Mas o que eu falo sempre com elas, principalmente, você tem que começar a se conhecer. Porque quando a gente se conhece, fica muito mais fácil a gente conhecer e identificar o outro, né? A Thaís está aí que não me deixa mentir. E o que acontece? Eu tenho um case até com uma regional lá que é ligada a ela. A Thaís é da PVS Brasil, Regional Centro São Gonçalo, aqui no Rio. Eu tenho uma outra regional lá que eu fiz um workshop com eles no final do ano passado, em dezembro. E eu abordei tanto a questão do canal de comunicação como do perfil comportamental. Aí um dos gestores de uma regional virou para mim e falou assim, olha, eu tenho o caso de um cliente que ele ia pagar o seguro do carro mais barato na Bradesco Seguros. Aí eu, é mesmo? Ele é. Sabe por que ele fechou comigo? Aí eu, por quê? Aí ele, porque a atendente da Bradesco Seguros foi muito fria, muito seca com ele. Então, como eu fui amigo dele, desde o começo eu tratei ele assim, a pão de ló, os dois são sinestésicos, tá? Detalhe. Então eu fechei a venda e ele pagou a PVS mais caro pro carro dele. Aí é o que eu falo, o pessoal às vezes fica, é preço, é guerra de preço. Gente, tem pesquisas que apontam de cada 10 clientes, 8 pagam mais caro se você der a solução personalizada para ele. Nisso, o rapport, que é um tema que eu vou abordar dia 29 também, vou mostrar como é que você faz rapport em tudo, desde a conversa até no telefone e no WhatsApp, é fundamental. Olha esse case de sucesso desse. O cara pagou mais caro pelo seguro do carro, porque recebeu um atendimento personalizado.
E você está falando de rapport aí, né, que vem que é o espelhamento, né, uma Espelhamento. técnica de comunicação, né, da programação neurolinguística. Eu já falei isso em lives e vou repetir, porque eu acho, para quem está assistindo a gente, é bem legal. Eu até fiz isso com a minha turma semana passada, na quarta-feira a gente estava tendo um treinamento. Aí eu brinquei com elas assim, complete a frase, trate o outro conforme... Aí, geralmente, nós tendemos a responder conforme a gente gostaria de ser tratado. Aí eu, não, trate o outro conforme ele gostaria de ser tratado. Então, quando você conhece o seu canal de comunicação, o seu perfil de comportamento, entende desses perfis e desses canais, você já começa a observar o comportamento do cliente na fala, nos gestos, né, na comunicação não verbal, e aí você vai tratá-lo conforme a comunicação dele. Exatamente. Conforme o canal de comunicação dele, o perfil dele. Então, eu falei, meninas, trate o outro conforme ele gostaria de ser tratado. E aí, o atendimento fica realmente personalizado. Exatamente. E sabe o que acontece, Deise? É interessante. Você começa a fazer rapport com a pessoa, não sei se você já observou. Daqui a pouco a pessoa está fazendo rapport com você. Ou seja, você entrou no mundo dela, você quebrou a barreira ali, porque a gente tem até 15 segundos para gostar de alguém, né? Entrei no mundo dela, quebrei a barreira, daqui a pouco o que eu faço? Eu pego e puxo ela pro meu mundo. Quando eu puxo ela pro meu mundo, o que acontece? A venda. A venda. Ela já confia em mim. Muito interessante também, você estava falando, a gente comentando, né? Canais de comunicação, perfis, rapport, etc, etc. E a gente contando aqui os casos. Vendedor, eu não sei aí no Rio, mas em cidades do interior, igual aqui em Barroso, eu já comentei isso em lives também. Na época do meu pai, quando ele era o comerciante, as mães tendiam a procurar os donos das lojas e falar assim, oi, meu pai chama Luísa, Luiz, você não tem uma vaguinha para minha filha e não? É porque ela terminou o ensino médio, então ela está precisando de um bico. E vendas era bico, né? Era. Ainda mais vendas no varejo e ainda mais vendas no varejo, no balcão mesmo, comércio ali. Então, à medida que o mercado foi mudando, não tem mais como, né, esse amadorismo na venda, né? O vendedor é profissão. E geralmente, para quem está aí nos assistindo, né, que trabalha com vendas, ou que tem gestão de equipes, ou que é um vendedor, tem que estudar. Não tem jeito mais. E como não existe faculdade de vendas, nós estamos aqui para isso, né? Ainda, né? Vamos criar uma, Pri. Bora, partiu! Porque estamos nós, os treinadores, né? Aqui no mercado para suprir esse gap de não ter aí uma formação em vendas, mas a gente está aqui para ajudar os nossos vendedores, os nossos clientes enquanto líderes, né? Nessa faculdade de vendas, porque vendas é profissão, tem que estudar, né? Olha, eu acho que a maior missão do vendedor é servir o cliente de maneira consciente. Ele tem que ser um consultor de problemas. Sim. O vendedor tem que amar problema. O cliente tem eu falo que não é nem problema, é um desafio. O cliente está com um desafio, vai lá, cara, analisa, faz aquela análise. Cara, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso quebrar aqui para vencer esse desafio e trazer esse cara para perto de mim? Porque um bom vendedor, ele sempre tem cliente, gente. Sempre. Eu vou ensinar, vou mostrar aquela ferramenta que a gente usa, Deise. Só não dá spoiler não, tá, amiga? Da lista. Como é que eu prospecto cliente sem gastar R$1? Dia 29 vocês vão ter acesso a isso. Sem gastar R$1, cara. Você não vai gastar nem 5 aqui fazendo tráfego pago no Instagram nem no Facebook. Sem gastar R$1. Então a única coisa que você vai gastar é teu plano de ligação lá que você já paga todo mês mesmo e tá tudo bem. Entendeu? Com certeza. E o bom vendedor tem isso. Sim. E para tudo isso, conhecer o produto também, né, Pri? Vou contar um caso aqui. Bora! Nós vendíamos, algum tempo atrás, roupas, meias, ainda vendo pijamas, lingeries, mas a nossa loja é especializada mais agora em coisas de casa mesmo. Cama, mesa e banho, decoração, utilidades, enfim.
Mas aí, algum tempo atrás, chegou o cliente, a importância de o vendedor conhecer o produto e o que, que o cliente quer dizer. O cliente Sim. chegou e falou assim, eu vim buscar uma meia para minha mulher. Aí as meninas perguntaram, mas que tipo, meia para tênis, né? Não, a meia para a perna inteira. Aí a meia fina, não, é aquele negócio que costuma ter na praia. Aí ela, meia arrastão, meia arrastão. Então, assim, está antenado, às vezes, até com a indecisão, com o nominar dos produtos, você entender realmente o que, que você está ali com o mercado que você atua, senão eu não tinha vendido naquela época a meia arrastão. E olha que Minas não tem arrastão, hein, eu acho. Só aí, Rio. O que acontece? Tem uma ferramenta dentro da PNL, Deise, que eu não sei se você conhece, que eu mostro isso na minha mentoria também, que é o backtracking. Eu tô até pensando em mostrar isso pro pessoal dia 29, mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui de leve. O que é backtracking? É eu pegar os pontos-chave do que o cliente me fala e devolver com uma pergunta. Tipo essa situação aí do teu cliente, né? Ah, você quer uma meia para poder usar na praia? É isso? Quando o cara ouve você repetindo o que ele disse, das duas, uma, ele vai ter clareza. Ó, não. Ou então ele vai ter certeza, não, ela me entende, ela é minha amiga, ela entendeu o que eu falei. E com isso você garante que você dá o maior presente que você pode dar a alguém, que chama-se o quê? Qualidade de atenção. Sim, O maior presente que eu posso dar a alguém é qualidade de atenção, é parar, é ouvir, é o olhar no olho, é repetir os pontos-chave do que ele fala e devolver com uma pergunta para validar um acordo. Backtracking é ótimo. Para validar acordo e contornar objeção, perfeito. Já canso. Eu fiz, semana passada, não sei se ela tá aí. Eu peguei uma mentorada minha, fiz backtracking, fiz uma simulação de backtracking com ela. Cara, eu só devolvi uma pergunta. Ela me contou a situação toda. Eu fiquei parada ali assim, eu falei, caraca! Aí eu fui, né, fui pedir tempo pra ela. Falei, você viu o que você fez agora? Aí o pessoal que tava observando, né, a gente fazendo um laboratório de simulação. Aí eu perguntei alguma coisa sobre a outra empresa que ela trabalhava. Aí o pessoal, não. Falei, pois é, ela abriu a informação toda pra mim. Olha aí a venda feita. E no varejo, né? Ou então, às vezes, igual tem aqui, clientes que fazem as coisas em casa e vendem também, né? Eu falo que é você imaginar aquela situação também, principalmente no varejo, né? Você vai vender alguma coisa, vou pegar o exemplo da loja, né? Ah, eu quero uma cortina, por exemplo. Você imagina o ambiente. Você vai puxando. O bom vendedor, ele é o que você falou. Ele mais pergunta do que sai falando aleatoriamente. E as perguntas estratégicas, direcionadas. Então, tentar imaginar a situação, problema que aquele cliente traz para você poder depois oferecer as melhores soluções, né? Porque tem até opções dependendo do que o cliente está buscando, né? Então, mais uma vez, o canal de comunicação, a escuta ativa, o perfil de comportamento, qualidade na atenção, é tudo isso. É profissão mesmo, né, Pri? E você tem que saber como perguntar para cada canal, né? Ainda tem esse detalhe, né? Porque se você pega o visual e começa a encher de pergunta, ele vai fazer assim para você, ó, tchau. Tchau. Tá me fazendo perder meu tempo. O tempo para mim é dinheiro. Se você pega na parte do perfil também, um estável, e faz perguntas que ele fica mais indeciso ainda, também tchau. Né? Então, assim, é muito importante conhecer a comunicação do seu cliente para que você seja mais efetivo, né, nas vendas, né? Dia desses eu tava dando um treinamento, Deise. Aí chegou a dona da empresa. Até o caso que eu comentei contigo hoje mais cedo, que eu acabei demitindo esse cliente. Porque, gente, tem hora que a gente também tem que demitir cliente, né? Eu falo que nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, por isso que é importante a gente saber questão de perfil comportamental ali, o teu perfil de cliente ideal. Eu tenho o meu muito definido. Aí no final, que eu explicava cada coisa, eu ficava, pessoal, alguma dúvida? Fez sentido para vocês? Daqui a pouco a abençoada do Senhor Jesus me vira e fala, tudo agora é perguntar se faz sentido. O povo agora tá com essa mania. Isso virou moda. Aí eu, né, respira, abstrai, finge demência, faz a egípcia. Você é educada. Eu virei pra ela e falei assim, então, deixa eu te explicar uma coisa. A mente humana é movida por quê?
eu só vou me conectar à mensagem que o outro está me falando se fizer sentido. O que é fazer sentido? Se tiver um porquê envolvido ali. Então, eu tenho que ter esse cuidado, sabe? De mandar um porquê que eu tô falando aquilo. É igual eu vou falar com o cliente que eu identifico que é um visual. Eu tenho que chegar para ele já sabendo que ele é rápido, ou então um executor. Olha só, eu preciso te fazer 3 perguntas, tá? Porque eu preciso dessas informações para te oferecer a melhor solução. Tudo bem para você? Temos um acordo? A pessoa já está enquadrada de que você vai fazer as 3 perguntinhas lá para ela. Então, ela vai fazer o quê? Tem que ser numa linguagem mais rápida para esse cliente. Né? Exatamente, exatamente. E não é moda, gente. A pessoa perguntar se está fazendo sentido ou não para você. Você, como vendedor, tem que ter isso, cara. Eu tenho que ter uma comunicação tão assertiva com o meu cliente, de maneira que tudo que eu disser para ele tem um porquê na cabeça dele. O cérebro dele vai virando um porquê, vai virando uma chave. Eu tenho um case aqui, Deise, até para compartilhar com o pessoal. Eu dou muito treinamento pro pessoal da área de proteção veicular, né? Então, às vezes, eles têm a questão do cliente que não paga o boleto. Eu falo logo pra eles, gente, cérebro adora conta. Pô, prima, cara, bota o cliente para fazer conta. Olha só, teu carro vale 50 mil. Você acha justo você correr o risco de perder o fruto do suor do teu rosto? Mostra que você o quê? Tem empatia com a pessoa. Porque você não tá conseguindo arcar com um boleto de R$ 180. O cara vai, opa, 180, 50 mil. Não, vou pagar os 180 para não correr o risco de perder 50 mil. Cérebro, PNL pura, PNL pura. Então a gente tem que ter essas artimanhas de dominar ali a comunicação, a mente do cliente para você vender a mente dele. Sim, e aí você está falando aí do trabalho, né? É muito importante para a gente vender a mente do cliente, a gente saber como a nossa funciona. Né? Exato. O nosso estilo de comunicação. Você me permite um merchan? Claro, fica à vontade. Porque o pessoal que me acompanha já deve estar vendo que eu vou fazer uma imersão com uma colega nossa da fábrica, a Miki. A Miki, lá, querida. Uma imersão num hotel fazenda maravilhoso. E o que acontece, Pri? A nossa proposta vai ser no final de setembro, é trazer esse autoconhecimento profundo, porque quando a gente acha que se conhece, mas em determinadas circunstâncias a gente fica em dúvida porque falou ou não falou determinada coisa e aquilo fica incomodando a gente. E tanto no sentido da comunicação interna, quanto aquilo que a gente expressa. Então, essa proposta, sabe, para quem trabalha com vendas, para quem é gerente de equipes, de RH, gerentes comerciais, até os próprios líderes, empreendedores, entenderem quem eles são, sabe? Trazer essa essência à tona, trazer uma escuta ativa, como eu já disse, uma comunicação interna que seja parte de quem ele é, da verdade dele, para que ele possa chegar ao que eu falei no início da live, né? Chegar ao coração do cliente, porque venda é emoção. Emoção. Certo? A gente compra com emoção e a gente fica com razão, né? Mesmo quando o cliente tem um perfil de racional, um perfil executor, venda é emoção. Então, conectar a comunicação do vendedor, de você enquanto vendedor, ou gestor, ou líder, para o coração do seu cliente, ter uma comunicação mais assertiva, né? Esse processo de autoconhecimento e também de trazer os tipos de perfis, os estilos de comunicação, eles são muito importantes para você efetivar realmente aquela venda e ter melhores resultados. Então, o resultado, na verdade, de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer no mundo de vendas, por exemplo, ele começa a partir da gente, né, Pri? E aí a gente ter essa oportunidade, essa imersão que a gente está oferecendo, é nesse sentido de você fazer essa viagem para dentro de você, isso, e poder oferecer da melhor forma possível, entendeu? Show, show aí. Ó, entrou um mineirinho aí agora, tá? De BH, o Alex, que é meu mentorado também, ele é diretor comercial da Segura Brasil.
Bem-vindo, Alex. Que alegria ter você aqui. Flávio Souza, da PVS, também entrando. A nossa Luzi aí também. Deise, a Luzi fez uma pergunta aqui. Eu Sim. vou ler para você, para a gente responder juntos para ela, tá? Ela Ok. botou aqui, ó, Oi, é Lu. complexo. É complexo, porém incrível esse nosso mundo das vendas. Quando eu devo demitir um cliente? E aí, o que Olha, você me diz? sob o meu ponto de vista, quando o cliente não se conecta com a sua proposta. Porque eu tive um exemplo, eu vou até compartilhar, de uma cliente que eu estava mentorando, digamos assim, né? Fazendo um trabalho com a equipe, mas o cliente não se propõe a promover as mudanças. E essas mudanças, não só na empresa, mas elas eram mudanças que começariam pela própria proprietária. E Pessoa. aí, não Aham. promovendo essas mudanças, todo o trabalho que você pode desenvolver, por exemplo, com uma equipe, ele não vai ser feito, ele não vai ter resultado, porque por mais que eu possa mentorar e treinar essas equipes, certo? E as equipes estão alinhadas com toda aquela proposta de mudança de comportamento, de atendimento ao cliente com esse olhar refeito Disney, se não parte do líder, não vai ter resultado. Ah, então a Daisy não é uma boa mentora, não é uma boa treinadora, é um cliente a se demitir. Exato. Infelizmente. Mas o que que acontece? A gente, quando começa um processo de mentoria, tá aí o Alex, tá aí o pessoal que me acompanha. Eu sempre falo o seguinte: mentoria é um processo 50-50. Eu não sou dona da verdade. Sim, Eu não sou uma enciclopédia ambulante. Por mais que eu estude, olha que eu estudo pra caramba, minha mesa que é cheia de livros, meu REC também, mas eu não sou dona da verdade, nem tenho essa pretensão de ser. E eu acho que tem que ser um jogo aberto entre duas partes. E eu sempre falo, gente, em algum momento eu vou errar. Eu sou humana, eu sou falha, né? Mas eu tenho que ter a humildade de, ó, ok, eu errei, vamos lá que eu vou, né, limpar o meu erro e vou corrigir o meu erro. Eu tive esse contratempo que eu comentei aí com você, né, desse cliente. Eu acho terrível quando eu falo que a palavra dada, cara, acabou. Eu acredito muito mais numa palavra. Eu só documento prefeito de lembrança, mas eu acho que a palavra tem que ser dada e sim, cumprida. Ponto. No meu caso, Luz, o que foi? O cliente fez um acordo comigo do início e veio mudando esse acordo ao longo do tempo. Eu sou uma pessoa que eu falei pra vocês, eu sou fã do efeito Disney, cara. Se eu posso doar, eu dou. Mas eu entendo ao mesmo tempo, até conversei com a Deise hoje mais cedo, né? Falei, Deise, eu tenho que começar a trabalhar meu merecimento mais um pouquinho. Eu preciso disso, né? Despertar essa minha consciência. Eu vou até deixar esse gancho aí pra você, Deise. O cliente chegou num nível que eu me senti desrespeitada. Eu tive que ser uhum, honesta com ele. Você está me desrespeitando, né? sim, Diante de tanta coisa que eu te entreguei e no final você não está honrando com a tua parte. E não é assim que a banda toca, né? sim, No final ele pegou, veio já numa de fulaninha também reclamou de você, então vamos parar por aqui. Falei, ó, eu só respondi, ótimo, sim. perfeito. E aí, olha só, eu pegar o gancho aqui antes de te falar do gancho que você me deu, né, do merecimento, mas aqui, olha, Gabi, o líder é o espelho da equipe, não adianta se ele não engajar. Gente, é fato. Eu sempre falo, sabe, equipe é liderança. E aí, Exato. se esse efeito Disney, né, se essa venda não partir da liderança para você vender a sua empresa, seu produto, o seu posicionamento, a sua ideia, o propósito da sua empresa, a equipe não vai Não vai. comprar e não vai vender para você. Agora, a questão do merecimento, né, Pri, é muito interessante. Quando eu falo que profissão vendedor, né, tem algumas técnicas que a gente traz da programação neurolinguística que você já comentou, e a pirâmide de crenças é uma delas. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar esse autoconhecimento, essa pirâmide de crenças ela é composta de 3 pilares e é muito, muito importante. Qual que é a base desse pilar? A crença de identidade.
Então, quem eu sou? Então, essa imersão, por exemplo, que a gente vai fazer, ela vai trazer muito isso. Quem é você? Quais são as tuas qualidades? E todos nós temos, e é muita qualidade, a gente tem que acreditar nisso. E quais são as nossas limitações para que a gente minimize aquilo que a gente tem como... Eu não gosto de falar defeito, sabe, Pri? A gente não é máquina. Pontos a corrigir, gaps, pontos a serem corrigidos. Pois é, então assim, são os gaps, e defeito é como se fosse uma máquina, leva lá para o conserto. Não, não. Somos limitados humanamente falando, mas a gente tem a possibilidade, sim, de trabalhar a nossa identidade. Então, essa é a base da nossa pirâmide, quem nós somos, né? Então, as crenças de identidade. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, aí eu começo a trabalhar o segundo pilar dessa pirâmide, que é a crença de capacidade. Eu sei quem eu sou, então eu sei o que eu posso fazer. E aquela, geralmente tem uma crença limitante, eu não sou bom o suficiente. Então, é só uma crença ou eu vou estudar em alguma coisa, vou me aprofundar, vou procurar melhorar para realmente ser bom o suficiente. Mas geralmente é mais uma crença do que a própria capacidade. Então, a crença de capacidade no eu posso fazer o que eu me proponho a fazer. Então, trabalhou a base, crença de identidade, trabalhou o segundo pilar, que é a crença de capacidade, aí a gente trabalha o que você falou, né? A crença de merecimento. Então, poxa vida, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, então eu mereço. Nós tendemos a não acreditar que nós merecemos uma vida melhor, certo? Não merecemos o elogio, o reconhecimento, merecemos sim, porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos da nossa capacidade, e aí a gente constrói a nossa pirâmide de crenças positivamente falando. Ai, Pri, se eu ficar aqui, eu vou ficar mais 2 horas falando. Não, vambora. Relaxa, o pessoal quer que acabe? Eu não quero que acabe, tô curtindo. Mas vou aproveitar teu gancho aí para comentar uma coisa. Tem um vídeo que eu passo muito nas minhas mentorias, o Alex vai assistir ainda, a Thaís já assistiu, que é, no final o vídeo faz uma pergunta, né? Ele fala sobre a gente ser movido por paixões e fala do Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 26 anos preso por uma causa. Martin Luther King Jr. morreu por uma causa. Sim. E no final o vídeo pergunta pra gente, o que te assusta? É a tua escuridão ou a sua luz? A gente muitas vezes tem medo da nossa luz. É verdade. E a gente tem que aceitar a nossa escuridão e a nossa luz. Todos nós temos um lobo bom e o lobo mau dentro, né? Tem a lenda do índio Cherokee, né? Ele sempre pergunta, né? O neto pro avô, e no final quem sobrevive? Quem você mais alimenta. Sim. E aí a possibilidade de alimentar essa luz, né? Porque a gente pode ser luz no caminho das pessoas com os nossos trabalhos, do mesmo jeito que muitos que passaram pela nossa vida foram luz na nossa vida, né? E nós estamos aqui, né? Trazendo essa luz para quem está nos assistindo, nós uma para outra, a nossa equipe de mentoras, né? De topíssimas lá, que são maravilhosas, e assim, todo o nosso grupo lá da fábrica. Então, assim, é o que você falou, não é uma concorrência, né? Um vai acendendo a luz do outro e está tudo iluminado, né? Ai, Alex, obrigada. Olha, Alex, muito querido, gente. Falando sobre a mentoria diferenciada pré-voltada pelo seu lado humano. Sou suspeito porque sou apaixonada, ela foi luz na minha vida. Poxa, gratidão, querido, gratidão. Alex é um querido. Alex tem um potencial, Deise, maravilhoso. Ele vai fazer um trabalho aqui no Rio, cara. Eu tô aqui já... Eu tô acompanhando de perto. Eu peguei o livro do jeito dele e já mandei pra ele pro time dele, cara. Eles vão bombar aqui, cara. O negócio vai dar bom, vai dar muito bom. Vai sim. E é um grande líder. É um líder que inspira. Ele é líder, né? Do time aqui. Inspira muito as meninas, cara. A hora que ele abre a boca pra falar, eu fico só assim, calado ouvindo. Sabe quando você faz assim? Fala mais. Fala mais.
Mas é muito bom. Esse mundo, né, do autoconhecimento, conectado aí com as vendas, ele é um mundo muito incrível, né? E tem uma frase até que eu aprendi com a nossa amiga também da fábrica, a Miki, que a gente vai fazer a imersão, né? Nem todo mundo se conecta com a nossa verdade, Sim. né, com a nossa expressão, com a nossa fala, com a nossa Então tá no nosso comunicação. PCI, né? E tá tudo bem. Justamente. Mas aqueles que se conectam, que a gente pode estar trocando, né? Esses conhecimentos, essa experiência, aquela metáfora, né? Que estavam passando duas pessoas numa estrada, né? Até o Cortella fala sobre isso, né? Cada um com um pão. Aí eles trocam o pão, cada um vai embora com um pão. Quando Uhum. você vem com uma ideia, encontra uma pessoa com outra ideia e você troca essas ideias, cada um vai embora com duas ideias. E é esse o Sim. propósito, né? Tem um poema que ele diz que quando chega perto de uma outra pessoa, sai só, né? Você leva você entrega um pouco de si para ela e leva um Sim, pouco dela com você. E eu acho que é sim, muito isso, né? A gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Isso é sim. fato. Então, a gente tem que ter o orar e vigiar o tempo todo, Deise. Eu falo muito isso, cara. Eu vigio muito quem entra no meu círculo, sabe? Sim. Quem tá no meu círculo de proximidade, né? Quem eu tenho que manter Uhum. mais um pouquinho afastado. Quem eu quero Em estar qual ali por mesa nós perto, vamos sentar, né? Né? Qual a entendeu? mesa que nós... E tudo isso vem muito daquilo que a gente estava conversando mais cedo também, né? Do nosso propósito. A partir do momento que a gente desenvolve esse trabalho, né? Dos treinamentos, das mentorias, né? Existe um porquê, né? Não é o que a gente faz, nem como a gente faz. É importante, sim, mas igual está no livro do Comece pelo Porquê, né? O círculo dourado, né? É o Simon nosso Sinek. porquê, o que que te move, o que que me move. E aí, olha só que bacana que seria se todos os vendedores, todas as pessoas que trabalham com vendas, descobrissem um porquê, né, daquele trabalho que elas desenvolvem, independente de qual seja o segmento, né? Descobrir o seu porquê. Por que que você faz aquilo? E aí sim, você desenvolve o como e você sabe o que que você vai fazer, mas tem um porquê, algo que te move, que é maior às vezes do que você, do que a gente, para poder estar desenvolvendo esse trabalho, né? Que é muito É, bacana. E como fala, né, na live, né, negócios e vendas, tudo tem um porquê. O porquê do seu negócio, o porquê que você vende, né? Qual é o propósito, o que que te move? Fazer com amor, independente do segmento. Se é B2B, B2C, se é varejo, se é vendas ativas, vendas receptivas, tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê para aquilo que move você, que seja maior do que a própria técnica, do que a própria estratégia, que sejam apenas complementares naquilo que move, que é seu propósito, né, Pri? exatamente. Ó, o Davi, querido. Eu também quero ficar perto de você, Davi. Você é maravilhoso. Oi, É, Davi! Tô com querido, saudade de querido. você, deixei Davi na mão, gente. Ai, que absurdo. Eu tô triste que ele não vai pra São Paulo com a gente, mas na Pois próxima ele tem é, que ir, nem que eu vá em Vitória buscar ele. Ele vai. tá ouvindo, né, Davi? Compromisso. Ouviu? Vou te buscar, Davi. Na próxima não tem desculpa, não. Vou chegar lá pro teu patrão, ó. Libera o Davi, que o Davi é nosso. Não, e assim, treinadorzaço da área de Oh, supermercados, né, das maravilhoso. equipes. Mas vamos voltar aqui no porquê. Deise, eu numa das minhas sessões da minha mentoria, duas coisas que eu sempre pergunto para os meus mentorados. Uma, qual é o teu porquê? E eu mostro a minha roda da fortuna do meu computador. Eu vou até compartilhar lá no Instagram depois de novo, pessoal. Tem os meus 4 Legal. porquês, que é a minha família, ajudar pessoas a subirem um monte, a minha formação, que esse ano eu termino gestão de RH e estou caminhando já para a finaleira de engenharia de produção. E, claro, ganhar dinheiro, porque o dinheiro me proporciona coisas maravilhosas. E Sim. uma outra coisa que eu falo muito também, qual é o nome da empresa que você representa? Via de regra, eles sempre dizem o nome da empresa que eles trabalham. Eu falo, resposta errada.
Sabe qual é a resposta, Deise? Qual, Pri? Priscila S.A., Deise S.A., Davi S.A., Alex S.A., Luziene S.A. Os clientes, quando me contratam, eles não contratam, olha o que a gente falou lá atrás, a Empreendo Logo Existo. Muitos nem sabem o nome da minha empresa, mas eles me contratam, a Priscila. Eu quero a Priscila aqui, fazendo minha mentoria, me dando treinamento, porque o nosso maior patrimônio qual é? É o nosso nome. Com certeza. É isso aí. E é o que você falou, muitos aqui não sabem da diretriz. A diretriz de educação corporativa é a Deise. É a Deise que trabalha com gestão de equipes, é a Deise que trabalha com atendimento humanizado, que trabalha com liderança, que trabalha com perfil de comportamento, né? Que promove, né, essas mudanças, né, essas transformações aí na vida das pessoas, né? Que nós somos perfeitos para falar sobre isso. Não, somos desafiados todos os dias no nosso próprio autoconhecimento, na nossa própria escada de evolução, né? Mas a partir do momento que a gente traz a um nível de consciência, a gente age de uma forma não tão reativa, mas a gente age de uma forma mais intencional, positivamente falando. Vamos errar? Vamos, como humano. Mas a gente vai trazer à tona no nível de consciência muito mais rápido e muito mais possibilidade de consertar erros, seja no relacionamento, nos relacionamentos, nas vendas, na vida como um todo, né, Pri? Olha, eu trago sempre uma frase do Tony Robbins que me marcou muito, que eu li nesse livro aqui dele. Esse livro até fica sempre na minha mesa. Poder Sem Limite. Não sei se você já leu. É uma bíblia. Mas olha... Vendo esse livro na minha loja. O meu tá todo marcado aqui. A minha irmã ontem deu um banho de vinho no meu especialista em pessoas do Thiago Brunet. Eu só olhei pra cara dela. Eu te dou outra. Eu falei, então, as minhas anotações e minhas marcações estão aí. Porque meu livro eu não só leio, não. Eu pego rabisco, eu marco, eu estudo os meus livros. Né? Livro mas tudo bem. Tem que ser físico, né? Senão tem como escrever. Nessa hora entra o meu lado sinestésico, vem à tona. Mas, enfim, o Tony Robbins, ele fala que ele não erra. Ou ele acerta, ou ele aprende. A gente precisa ter essa questão do aprendo com os meus erros. Eu gosto da minha questão quando eu demiti o cliente, cara. Foi um baita aprendizado. Eu fiz a engenharia reversa. Eu falo para os outros fazerem, mas eu também faço. Eu entro em embate comigo o tempo inteiro. Eu fico discutindo comigo mesma, gente. É coisa de doido. Tem hora que eu falo sozinha. Diálogo interno, né, Priscila? Meu marido fica, tá falando sozinha? Eu sou auditiva digital, respeita a minha história. Eu não falo sozinha. Tô aqui com meus pensamentos, tá? Tô conversando comigo mesmo. Eu tô fazendo um bate-papo interno aqui. Exato. Então eu faço o quê? A engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Eu errei? Ok. Aonde eu errei? Vamos voltar aqui. Volta, 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 volta. Errei aqui. Volta, 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 volta. Errei aqui. Volta, volta, volta. Errei aqui. O que eu aprendi disso? Se eu aprendi, eu não posso fazer de novo, né? Com certeza. Por isso que a engenharia reversa... Ó, tem 2 perguntas aqui pra gente, ó. Ó, o Davi. Evoluir é um processo possível na resposta do porquê do vendedor? Parabéns pela excelente live. Ai, querido! E a Luzi também, ó. É complexo, porém incrível nesse nosso mundo das vendas. Ah, não. Isso é que ela já tinha perguntado. Evoluir é um processo possível na resposta do porquê do vendedor? Parabéns pela excelente live. Claro, somos seres em constante evolução. Sim. É uma questão de decisão. A partir do momento que nós temos consciência, igual a pirâmide, né, de quem nós somos, a gente vai trazer a consciência daquilo que a gente... Quais as competências que nós podemos desenvolver, quais comportamentos que não fazem parte da nossa essência que a gente pode recrutar para um determinado objetivo. Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente tem esse propósito, sim, de ir evoluindo enquanto pessoa. Aí as vendas são consequência de quem nós somos e os resultados mais ainda. Então, é totalmente possível sabendo o porquê que a gente decidiu fazer determinada coisa. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer, certo? Então, tudo na vida, eu sempre falo, é uma questão de decisão. Então, a partir do momento que a gente... Escolhas que nós decidimos,
não seria coerente nós não agirmos em prol daquela decisão. E o processo de evolução, seja no porquê das vendas, no nosso porquê pessoal, ele é contínuo, né? Todos os dias a gente vai se conhecendo um pouco mais, claro, com as mentorias, com os cursos, as imersões, a gente tem um passo mais rápido, né, de chegar Acelera, a né? esse porquê. Do ponto A ao ponto B. Com certeza, acelera o processo, né, Pri? Eu tava lembrando agora de uma história com o Joel J. Eu acompanho o Joel J, né? O Joel J é referência à alta performance. Ele é incrível. Eu não vou falar uma palavra aqui porque, né, eu não posso, né? Eu sou cristã, não posso. Eu tenho que ficar me vigiando o tempo inteiro. Imagina. É o lobo mal querendo atacar, eu fico lá do lobo mal. Bom, ó, fica quietinho, fica na disciplina aí. Mas voltando, ele tava treinando pro Ironman, ele competiu o Ironman. E o Joel J é um cara que, pô, nadador, atleta, desde sempre. E ele falou que teve uma hora que ele chegou num ponto que ele tinha que subir uma ladeira de pedalando. E ele já estava cansado. E ele virou e falou assim para ele mesmo: pô, eu, Joel J, estou cansado. Mas o pai do João Vicente, né, porque ainda não tinha o outro filhinho dele, o Joaquim, né, era só o Joãozinho. O pai do João Vicente vai subir. Olha o porquê entrando aí em ação. Né? Quando a gente tem um porquê bem definido, por que eu faço o que eu faço? Você suporta qualquer dor, você suporta. Tem hora que a gente desanima, Deise, é natural, né? É a nossa natureza humana, né? Ai, tô cansada, tô tão desanimada, cara, que saco, não sei o quê. Mas daqui a pouco tu descansa, ok, foco, vambora. O cansaço é para você descansar, não é para desistir. E quem sabe do seu porquê, suporta qualquer como. Exatamente. É bem isso. Né? Bom, amiga, doutora Alessandra aqui de Barroso, Elismar aqui de Barroso, Deusaneira aqui de Barroso. Gente, gratidão, viu? Pela participação de vocês. Cheio de gente de Barroso. Deise, deixa eu te perguntar, você ficou de falar sobre o mapa de autoavaliação sistêmica. Sim, sim. O mapa de autoavaliação sistêmica é uma ferramenta fantástica também, né? Que a gente trabalha nos treinamentos, né? Nessa imersão a gente vai fazer esse trabalho. Essa imersão que a gente vai fazer dia 24 e 25 de setembro, lá em Antônio Carlos, na Fazenda Grotão da Rainha. Oh, gente, a Pri vai me cobrar depois pelo merchan. Então, o mapa de avaliação sistêmica, ele trabalha com vários pilares. Nós desempenhamos vários papéis na nossa vida. A Deise mãe, a Deise esposa, a Deise da Deluide, a Deise da diretriz, a Deise que tem fé, a Deise que tem amigos. Então, são vários pilares. Então, são vários os papéis que nós desempenhamos na vida da gente. Então, esse mapa de autoavaliação sistêmica, ele é uma ferramenta para a gente analisar esses pilares da vida da gente e é como se fosse uma engrenagem. A gente imagina e o que seria o ideal, o mundo ideal, que essa engrenagem rodasse. Se tem, então, algum pilar ou alguns pilares da nossa vida que estão aquém, numa escala, em termos didáticos, como se fosse de 0 a 10, né? Nessa escala de 0 a 10, está lá no 3, 4, 5, é como se estivesse faltando um dente da nossa engrenagem. E aí a nossa roda não roda. Não gira. De uma forma equilibrada, de uma forma mais plena. Desafios a gente vai ter sempre, que tenhamos isso claro. A gente não vai estar com a nossa engrenagem nota 10 o tempo todo. Mas a partir do momento que a gente trabalha essa ferramenta e vai trazendo os porquês que determinado pilar não está tão bom quanto alguns pilares, o que eu posso fazer? O que eu decido fazer? Qual é a escolha? Porque se a gente decide não fazer alguma coisa, a gente já está escolhendo, né? A gente está escolhendo não fazer. E aí é aquele lance, né? Então não reclama, né? Então, aceita a partir que dói menos. Aceita que dói menos. O ideal mesmo é que a gente
analise os nossos pilares, de acordo também com quem nós somos, qual o nosso porquê, o nosso propósito. A vida vai ficando mais leve, vai ficando, né, a nossa engrenagem vai rodando de uma forma mais harmônica. E aí, a partir do momento que a gente tem a consciência desses pilares, dos papéis que a gente desenvolve, quando tem alguma coisa que não está legal, pô, o que que não tá, foi o que você falou até na engenharia reversa, né? O que que não está legal? Por que que não está legal? O que que eu quero? Aonde eu quero chegar? Qual o objetivo que eu quero nesse determinado papel que eu desempenho? O que que eu vou fazer para atingir isso aí? Então, é muito interessante. Sabe, Pri, aproveitando a nossa live, né, eu acho que quem nos assiste percebe tanto o porquê do meu trabalho, né, dessa área do desenvolvimento humano, que eu sou apaixonada, percebe o seu porquê também, né, com seu trabalho, suas mentorias. Somos realmente luz na vida das pessoas. E eu entendo isso como um propósito de vida, para que um dia, eu ainda estava conversando com um amigo hoje de manhã, qual é o legado, né? Aí a gente ainda estava falando, ele falando assim, olha, que ele levou o filho dele, quando o filho dele fez 18 anos, no cemitério, para que ele visse aquela realidade ali e qual foi o presente que ele deu para esse filho dele nesse dia. O entendimento que tudo passa. Mas enquanto não passa, o que que ele quer que fique escrito ali? E aí ele é uma pessoa incrível aqui da nossa cidade, e aí ele ainda está falando que na dele ele quer ser uma pessoa que contribuiu, e ele contribui muito com as pessoas no trabalho que ele desenvolve, só não vou comentar em termos éticos, né? Mas uma pessoa assim incrível, e é a mesma coisa, né? A gente deixar esse legado através do nosso trabalho, da nossa missão. E aí eu acho que dá para, como se diz, né, ver os coraçõezinhos subindo por aqui. Do amor, né, que a gente faz pelo que faz, né? E o mapa é muito isso. Podendo, através das ferramentas, dessas ferramentas de autoconhecimento, o MAS é um deles, né? Que é o mapa de autoavaliação sistêmico, né? Como um todo, né? Nós somos uma pessoa em vários pilares, em vários papéis, e está trazendo essa harmonia, né? É muito lindo, é muito lindo. Barato. Você falando isso agora me lembrou um vídeo da Beyoncé, até recomendar o pessoal depois dar uma olhada no YouTube, de uma apresentação que ela fez na ONU. O nome da música é I Was Here, eu estive aqui, em inglês. E a tradução daquela letra, cara, quando eu li, eu fiquei, meu Deus. Eu sempre encerro minhas mentorias com esse clipe, gente, dei spoiler, pronto, ferrou. Essa é linda, 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 linda. Oi? Arruma outro vídeo para fazer parte junto, mas mantém ele. Menina, mas olha, aquele vídeo me toca muito, né? Ela falando, né, das pegadas que você vai deixar no mundo no dia que você partir desse mundo. Eu recomendo que vocês assistam, gente. I Was Here, ela na ONU, né? Ela se apresentando. Nossa, eu mostrei pra Luzi, Luzi lembrou aí, Luzi gostou. Ah, é verdade. Falei com ela, ó, olha lá esse vídeo, encerra o treinamento que a galera gosta, não sei o quê. A gente fica o tempo todo trocando figurinha, né? Como é que a gente mexe com a emoção? Mas uma coisa, Deise, que eu sou cristã, né? Como você sabe, e a maioria que deve saber, né? Porque eu sempre, né, eu deixo isso bem claro nas minhas postagens. Eu falo sempre com Deus quando eu vou entrar, né? Eu falo quando eu vou entrar em cena, quando eu vou entrar, né, para dar aula, para entregar minha mensagem, que eu falo que eu quero ser instrumento dele. Na hora que eu entrar ali, que não seja a Priscila entrando, mas que seja a ferramenta dele entrando ali para poder entregar a mensagem dele para tocar aquela pessoa de alguma forma. Né? E graças a Deus eu estou conseguindo aí, espero que ia contendo. Não, com certeza está, pelo que a gente acompanha de você. E a gente está trazendo esse sentimento para quem a gente, né, trabalha nos treinamentos, nas empresas que a gente atende, nos cursos, para que a gente falando de negócios e vendas, para que tenha esse mesmo sentimento, né? De tudo que você for vender,
fazer aí nesse mundo que seja também um instrumento. Afinal de contas, tem a parte negócios do lucro, mas ninguém sai de casa à procura de um produto ou serviço, assim, não a maioria, né? A bel prazer, né? Alguma necessidade precisa ser atendida ali. Exato. Né? E que você possa fazer da melhor forma como um instrumento também. Né? Exatamente. Aí fica tudo mais leve. Gente, aí, alguém tem mais pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveita, gente, eu já falei. Aproveita que é 0800, né? Da Deise e da Pri. Ó, e lembrando, pessoal, façam a inscrição de vocês lá no Quem é o Seu Cliente. Vai ser um workshop incrível. 0800 também. Vou ficar 2 horas lá com vocês, tirando dúvidas sobre vendas, sobre negócios, sobre perfil de cliente, sobre canal de comunicação do cliente, como você cria teu perfil de cliente ideal ou vários perfis para a tua venda ficar mais assertiva. O Davi participou da outra edição, o Alessandro também foi bem legal. Vai ser à noite pelo Zoom, no conforto da sua casa. Link tá lá na bio. Então, quem quiser participar, é só entrar lá e se cadastrar, que vai ser topzera. Vai ser conteúdo da partezinha do conteúdo da minha mentoria lá para vocês. E vou pedir também para vocês ficarem ligados, porque quinta-feira, sabe quem vai estar aqui comigo, Deise? Quinta-feira? Ué, eu vou estar assistindo, vou coladinho contigo. Sabe quem vai estar aqui? Matheus Zancanal, Mateus, nosso colega da nossa turma, né? Da nossa turma. A gente vai abordar um tema bem legal, falar sobre transição de carreira, quando uma pessoa sai da CLT e cai na venda ou então vai empreender. Uhum. E é um processo a ser feito com muito cuidado, principalmente com autoconhecimento e Sim. o porquê. Por que que ele quer fazer isso, né? E como ele pode fazer da melhor forma possível a partir de quem ele é, né? Com certeza. O Alex vai fazer live comigo também semana que vem. Alex, eu vou te chamar depois aí no WhatsApp porque eu já vou marcar a data. Ó, vai vir, ó, semana que vem vai ter o Ezequias, nosso grande locutor. Fala, jovem! Agora que ele fala jovem, gente, dele. O cearense mais amado da nossa turma. Oi? O cearense mais amado da nossa turma. Mais amado da nossa turma. O homem do milhão. Nossa, ele é fantástico. Homem do milhão. Aí tem Matheus, tem o Ezequias, tem a Dani. Daniela vai estar comigo terça-feira também. E eu vou ter outras 2 amigas aqui minhas também que fizeram parte da minha trajetória, fazem parte, né? Que é a Thaisa Palhares, que vai me falando sobre autoconhecimento, vai falar sobre autoestima do empreendedor, né? Que a gente muitas vezes leva tanta pancada que a gente se sente, né? O lixo. E a Thaisa vem com uma abordagem super bacana. Vou falar sobre vendas e negócios com a Ana Paula Vieira também. A Ana Paula, ela hoje é empreendedora, mas tem uma carreira longa aí de vendas, é uma pessoa fantástica, incrível. Vai vir muita coisa boa aí, gente, até segunda-feira. Ah, legal, Pri, legal. Sucesso para você aí no seu propósito, no seu porquê e na sua mentoria. Vai ser muito bacana, eu tenho certeza disso. Aí, ó, o Davi falando, sensacional. Sensacional. Quero ver Davi lá de novo, cara. Davi brilhantou da última vez. Ele e o Alessandro. Nossa, foi incrível. Ó o Mateuzinho aí. Ó, Mateus, acabei de falar de você. Viu? Você nem... Aí, já entrou. Ai, gente, olha, pessoal, Deise, vou deixar você fazer suas considerações finais, depois eu vou fazer as minhas para poder a gente encerrar aí. Pra gente para o ouro. Isso aí, Davi. Fala, olha, jovem. Adoro. Fala, jovem, né? Ficou a frase do Ezequias. Fala, jovem. E o nosso locutor preferido lá. Mas, ô Pri, olha, em primeiro lugar, muito obrigada. Sentimento, assim, coração aquecido pelo seu convite, porque você é uma pessoa incrível. Pri ganhou o prêmio lá na fábrica de vendas, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa a gente ver, mostra aí, Pri. Eu fico aqui com ele do meu ladinho, imaginando o diamante da Black Diamond. Eu queria, então, eu sou muito feliz, sou grata, mas eu quero o diamante preto aqui na minha mesa também. 2, hein? Vamos subir juntas no palco ano que vem, hein? Mas muito obrigada pelo convite.
pela confiança, né? A gente, desde antes de nos conhecermos pessoalmente, já tínhamos uma conexão, deve ser, porque, gente, para quem não sabe, a mamãe dela chama Deise, deve ser uma mulher incrível. Maravilhosa. Sobrenome Ferreira, essas conexões incríveis assim, não são por acaso. Muito obrigada. Muito sucesso para você nas suas mentorias, né? Convido o pessoal mais uma vez, para quem quiser, entrar lá no Instagram, Deise com A, né? Daise.ferreira_, para conhecer um pouquinho também do meu trabalho e essa imersão que eu vou fazer com a Miki lá no final do mês de setembro. Vai ser um prazer ter vocês lá. E eu falo com vocês, conheçam-se, né? Como já dizia Aristóteles, né? Conheça-te. Então, esse é meu propósito, esse é meu porquê para a sua vida, ser uma vida assim, mais incrível como aquilo que a gente proporciona aqui com o meu trabalho, com o trabalho da Pri. Gratidão, Pri, estamos juntas sempre. Amém, querida. Vamos fazer outras, hein? Por favor, tem que fazer outra com você, com o Davi, com o Alessandro. Bom que a gente está só crescendo. Gente, olha, gratidão por poder compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento. Obrigada aí pelos feedbacks, foram incríveis, né? Com certeza aqueceram nossos corações, deixou nossos corações mais quentinhos. A live vai ficar salva. Todas as lives eu vou deixar salva aqui. Claro que vocês participando ao vivo pra gente é muito melhor. Mas se vocês depois quiserem mandar pra alguém, quem ainda não me acompanha, é só me seguir aí no Instagram, Empreendo RJ. Vai vir muito conteúdo bacana aí por esses dias. Eu só não vou fazer live amanhã e quarta-feira porque eu vou estar envolvida em compromissos. Mas tamo juntos e misturados. Qualquer coisa, só mandar um direct aqui pra gente. Tá bom, galera? Beijo, vamos juntos. Sucesso a todos. Beijo, obrigada, gente. Obrigada, Pri. Até Tchau, mais. obrigada.